Eita, pessoal, a palavra de Deus, ela sempre vem vindo para nós conforme a gente vai lendo a Bíblia e é impressionante. O Espírito Santo, ele começa a falar com a gente, amados. Isso é muito bom. O Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior, do nosso coração, começa a trazer em nosso coração o que nós temos que mudar, o que nós temos que viver, da maneira que nós temos que fazer, da maneira que nós temos que conquistar, da maneira que Ele quer que a gente conquiste. Amados, a palavra de Deus, ela é... Olha, eu tinha esse livro sagrado dentro da minha casa. Eu tinha, amados, antigamente, na velha criatura. Eu não lia, mas hoje eu entendo por que eu não lia. Graças a Deus. Aqui em Lucas, capítulo 5, no versículo 38, aqui Jesus Cristo fala do vinho novo. É por isso que eu não tinha vontade nenhuma de ler as Sagradas Escrituras, de meditar nela, de ter momentos de leitura, porque o vinho novo era pouco dentro de mim. Ou seja, eu tenho que querer o vinho novo dentro de mim. E quando eu recebo o vinho novo dentro de mim, que eu estou falando aqui a respeito da minha fé em Jesus Cristo, quando o vinho novo ele é derramado dentro desse odre que é o meu coração, esse vinho ele começa a expulsar o que é velho. Amados, é muito bom, viu? É muito bom ler a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Lucas, ó. Lucas 5, capítulo 5, versículo 38, ó. Mas o vinho novo deve ser colocado, deve ser posto, deve ser guardado, deve ser armazenado, né? Deve ser posto em odres novos. E ambos juntamente se conservarão. O odre, pessoal, trazendo para a nossa vida, o odre é o nosso coração. O odre, o vinho é a revelação da palavra de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, o vinho novo. O vinho é a palavra de Deus, Jesus. Vocês estão entendendo? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, a gente dá liberação, a gente libera para que Jesus entre em nossa vida. E graças a Deus por isso. Porque não por mérito nosso que nós aceitamos Jesus Cristo, mas é o próprio Jesus Cristo que, tratando o nosso coração da maneira que Ele quer, usando pessoas para nos evangelizar, usando pessoas, parando a gente na rua para falar de Jesus, batendo na porta da nossa casa para falar de Jesus. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Graças a Deus. Hoje eu me vejo pouquinho, mas fazendo essas mesmas coisas que um dia Jesus usou pessoas para fazer em relação a mim. Jesus, ele tem propósito na minha vida, por isso que ele não desistiu de mim, por isso que ele não desiste de mim. Ele vai batendo na porta do coração, nesse odre. E esse odre, amados, quando é apresentado a Jesus, ele está todo velho, rabugento, sujo, cheio de mal intenção, cheio de intenções que não agradam a Deus. E é aí que começa a convenção, de dentro para fora. Você vai ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando a palavra e você vai vendo o que você tem de ruim e você vai começando a pedir a Deus para que te ajude a se libertar. E é aí que a palavra de Deus ela vai se confirmando na tua vida. Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está entendendo? Vinho novo é colocado em odres novo. Então, se você ainda não teve uma posição em relação a Jesus Cristo, se você
crê em Jesus Cristo, mas você ainda não se batizou nas águas, você ainda não teve o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, busca por isso. Libera teu coração para Deus. Esse odre velho tem que sair de dentro de você. É para que o vinho novo entre e permaneça e seja conservado. E juntos, você e Jesus, né, e o Espírito Santo se conservem. É você viver na conservação da palavra de Deus, te dando vida, vida, vida. Eita glória! É como Jesus diz: aquele que o acha, acha saúde e vida. Saúde para o corpo e vida para a alma. Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Essa palavra está aqui comigo. Estou meditando nela porque eu quero melhorar, pessoal. E você também quer. Então busque o reino de Deus e a justiça dele. A demais coisa ele te acrescenta. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Amém? Que Deus te guarde. Lucas 5, você lê 5, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Lê. Ô, glória.